como nós estávamos falando, quem não valoriza, não cuida. Esta é uma realidade para a vida da família, e é sobre esse tema que nós vamos refletir nessa noite. Sobre algo que nós consideramos, ou a maioria de nós consideramos muito importante, a família. A maioria de nós vai falar muito bem da família. Só que o não cuidar da família bem, e não estar bem na família, pode impactar a nossa fé. Pode impactar a nossa convivência na comunhão da igreja, pode impactar o nosso trabalho e principalmente impacta os nossos relacionamentos mais profundos. Impacta o nosso coração não cuidar bem da família. E nós vamos então pensar sobre o que nós realmente valorizamos. Existe uma temática que diz que aquilo que tem preço, você compra. Aquilo que tem preço, você compra. Agora, valor é aquilo que você conquista. Você chega num local e o preço é o que você paga, mas o valor é o que você leva. Algumas pessoas pagam o preço de um carro, e ele então diz assim, ai que beleza. Outros pagam o mesmo preço, mas aquele carro tem um valor para ele imensurável. Talvez ele nunca teve um carro, é o primeiro carro da vida dele, é o fruto de meses ou até anos juntando, se preparando. É assim para muitas pessoas com a casa própria. Aquela casa, quando de repente, depois de muitos anos, a primeira casa própria de uma família, depois de muitos anos, se ele precisa vender aquela casa, o coração dele dói. Porque naquele lugar ali tem emoções que foram passadas, sentimentos que foram vividos. Então aquela casa, o valor dela nem se compara ao preço dela. Não dá para medir assim. E quando nós pensamos em família, nós estamos falando um pouco sobre isso. Ter uma família, na verdade, é tão valioso, tão precioso, que não tem preço. Você paga, ou a maioria de nós, podemos dizer que pagamos o que for preciso pela nossa família. Alguns homens que estão aqui, claramente darão ou dão a vida pela sua família. Então isso não tem preço. É muito valioso, só que hoje, a família, que é o bem que nós consideramos mais precioso, ele muitas vezes, esse bem tão precioso, essa convivência tão maravilhosa, muitas vezes ela é roubada pela tecnologia, por exemplo. Rouba o que nós consideramos mais valioso, pela agenda cheia. Quantas vezes a família que nós consideramos o bem mais precioso é deixada de lado pela busca do sucesso, pelas prioridades que são trocadas, pela inversão de papéis, mas principalmente pelo distanciamento dos princípios de Deus. Se tem algo que faz com que eu e você desvalorizemos a família, é estarmos distantes dos princípios de Deus. Qual o papel do homem, qual o papel da mulher, qual o papel dos filhos, qual que é a condição que a família tem que viver nesse mundo para a glória de Deus. E olha, famílias fortes, elas são construídas quando nós valorizamos o que realmente importa. Você não constrói uma família forte se você não colocar como prioridade o que realmente importa. E Deus é o mais importante. Facilmente, se você tivesse que fazer uma ordem assim, de prioridades, facilmente, no tete a tete, você falaria com alguém assim, Deus, família, trabalho. Mas na prática, nem sempre é assim. Na prática, às vezes a nossa profissão vem antes de Deus. A busca pelo sucesso vem antes de Deus. Porque às vezes o nosso foco não está na direção certa, nos princípios certos. E hoje nós vamos ler um texto para falar sobre esse assunto, que fala sobre foco.
E nós vamos ler não só um texto, mas alguns trechos de Mateus 6, em que Jesus está simplesmente falando de foco. Ele está falando, apontando tudo para o lugar certo, na direção certa. Nós vamos para Mateus 6, versículo 19, e vamos ler até o versículo 25. Esse trecho aqui das Escrituras, ele vai falar conosco sobre as nossas prioridades. Você vai perceber que ele vai falar sobre os tesouros, ele vai falar sobre os olhos, ele vai falar sobre servir a dois senhores, e nós vamos encerrar no verso 25, quando ele diz com que você deveria realmente se importar, para deixar a ansiedade de lado. Vamos lá? Mateus 6, do verso 19 ao verso 25. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Deus, pela tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, através desse trecho tão conhecido das Escrituras. Abre nossos olhos, abre o nosso coração e abre a nossa mente para pensar, Deus, no valor que tem a família, em cuidar desta família. Isso tudo, Deus, porque é ordem do Senhor e é para a glória do Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, quando nós pensamos então, quem não valoriza, não cuida. Quando nós falamos sobre isso, eu não estou falando que quem não valoriza a família não cuida. Acima de tudo, quem não valoriza a palavra de Deus não cuida da família. Porque se tem alguém que nos ordenou que devêssemos cuidar da família, é Deus. Se tem alguém que criou a família, instituiu a família, foi Deus. Se tem alguém que deu todas as instruções de como a família deve viver, é o nosso Deus. Você abre as Escrituras e a Bíblia, ela está aqui como um grande manual para a família. Criação de filhos, convivência, marido e mulher, até mesmo a convivência com os familiares, com os parentes. A Bíblia nos ensina como que deve ser essa convivência. E o Senhor Jesus Cristo, ele está aqui nesse trecho que está incluído no Sermão do Monte, um sermão muito conhecido. Ele está nos ensinando o que nós devemos valorizar. E para trocar em miúdos, o que ele está dizendo é o seguinte: o que você valoriza define sua vida. Aquilo que você mais valoriza define a sua vida. No fim das contas, o que Jesus está nos dizendo é o que nós mais valorizamos será o trilho da nossa vida. E é o que você mais valoriza é que vai dar o seu destino final. Porque aquilo é para onde você está indo, é como você está sendo conduzido. Então, quando nós pensamos sobre o trilho da vida, quem não valoriza não cuida, quem não valoriza não vai buscar,
não vai ir até a presença de Deus, e isso é verdade para tudo. Quem não valoriza, ele não valoriza o casamento, ele não vai cuidar do casamento. Não valoriza o marido, a esposa, não vai cuidar. Quem não valoriza a família, não vai cuidar da família. Quem não valoriza a fé, não vai cuidar da fé. Essa é a grande realidade. Você colocará em ordem de prioridade na sua vida, por exemplo, com que frequência você vem à igreja. Por aí você tem uma resposta, se você coloca Deus como prioridade ou não. É simples. Com que frequência você vem ao serviço do culto a Deus? Vai mostrar que tipo de pessoa ou que tipo de coisa você valoriza. Com que frequência você ora? Vai mostrar o que você valoriza. Com que frequência você tem lido as Escrituras Sagradas? Vai mostrar o que você valoriza. Mas com que frequência você corre atrás de ser melhor na sua profissão, corre atrás de condições para se tornar um melhor profissional, para conhecer mais da sua área? Com que frequência você faz isso? Talvez você faça isso mais do que faz as coisas de Deus. Isso mostra o que você mais valoriza. Então, quando nós olhamos para esse texto, Jesus está falando um pouco sobre aquilo que nós, os homens da classe de homens, trabalharam durante quase um ano em 2022, cultivar e guardar. Quando nós trabalhamos durante todo aquele ano falando sobre cultivar e guardar, nós estávamos chamando a atenção de cada um dos homens da nossa igreja para que cuide do que precisa ser cuidado primordialmente. Daquilo que deve ser cuidado em primeira instância. E aqui nesse texto fala sobre o cultivar e guardar. Como nós vamos ver o valor ele vai se tornar visível no cuidado. Nós veremos que a forma como você olha a vida, a si mesmo, os outros e Deus, vai mostrar o que você valoriza. Nós veremos que o coração dividido nos prejudica em cuidar daquilo que Deus pediu. E finalmente nós falaremos sobre a valorização do hoje. Porque a ansiedade faz isso, ela nos rouba o amanhã. Ela nos tira a percepção do aqui e agora. Então, em primeiro lugar, a verdade que nós temos, o valor, ele é visível no cuidado. Você verá o valor que alguém dá a alguma coisa no cuidado que ele tem com aquilo. Por exemplo, casais que dizem, te amo. Muitos casais até carinhosamente chamam o outro de amor. Eu não sei se chama assim quando estão discutindo, né? Mas outro dia eu ouvi de alguns casais que eles nunca brigam, nunca brigaram na vida. Aí eu falei isso perto de uma pessoa que tinha casado há pouco tempo, ela quase engasgou com o que estava comendo. Olhou assim e falou assim, não existe isso. Tipo assim, casei agora há pouco e essas coisas acontecem comigo. Alguém não brigou a vida toda? Algumas pessoas dizem que não. Nunca discutiram nada. Mas os casais, eles na maioria das vezes, eles dizem ou usam expressões assim. Infelizmente, algumas pessoas, eu sei, não ouvem isso há muito tempo. E eu desafio você, se realmente ama, dizer que ama. Mas os casais que dizem te amo, tem muita gente que diz eu te amo, mas ele nunca investe tempo no outro. Ele nunca passa tempo junto. Ele nunca dá atenção ao que o outro precisa. Ele diz eu te amo, mas ele nunca tem tempo para sentar e ouvir. Ele abre a boca para dizer que tem um carinho especial para aquela pessoa, mas no fim das contas, ele não age assim. Brincadeiras à parte, os homens são mais cuidadosos com carros, na maioria dos casos. Sei que mulheres também são, mas os homens costumam ter mais cuidado com o carro. E eu digo aos homens que estão aqui, tome muito cuidado para você não ser aquele tipo de homem que alisa o carro, que fica acariciando o carro e nunca acaricia o rosto da sua esposa. E nunca toca a sua esposa. E nunca dá a ela um abraço. Isso mostra o valor é visível no cuidado. Você cuida demais do carro, mas quando é a sua esposa, não tem cuidado, não tem carinho, não tem carícia, não tem um toque, não tem um abraço.
Mas o carro, se pudesse, você carregava o carro nas costas. Em vez de ele te carregar, você que leva. Tem algumas pessoas que parece que agem assim, de tanto que valoriza aquele veículo. Isso mostra que o valor é visível no cuidado. Se você está cuidando demais do carro e descuidando de outras áreas e outras pessoas, você está mostrando onde você mais valoriza. Aqui o verso 21, então, nos chama a atenção. O Senhor Jesus diz para não acumular, e nós sabemos o que ele diz para não acumular. Ele diz para você não acumular tesouro sobre a terra. Jesus nunca disse que você não pode ser rico, que você não pode ter dinheiro guardado, que você não pode viver em boa condição, que você não pode ter o seu dinheiro, investimentos e tantas outras coisas. O que ele está dizendo é que você não deveria desgastar a sua vida acumulando tesouros sobre essa terra. Então, logo em seguida ele diz, olha, faça o seguinte, ajunte tesouros no céu. Quarta-feira nós estávamos aqui e perguntamos, o que é obra de Deus? Nós fizemos até assim meio que um pensamento de dizer, isso é obra de Deus e isso não é obra de Deus. O que seria acumular tesouros no céu? Você já se fez essa pergunta? Porque é mais do que ler o texto. É perguntar a si mesmo assim, Senhor, o que é ajuntar tesouros no céu? O que se trata de ajuntar tesouros nos céus? Essa é uma pergunta que você pega e leva para casa. E se pergunta a si mesmo se você tem ajuntado tesouros no céu. Eu quero focar no verso 21, porque é o nosso objetivo, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Qual é o tesouro do seu coração? O que era o tesouro da dona Florinda? Você lembra? O Kiko. Isso aí. Tesouro é o tesouro dela. Era o filho. Olha, não se engane, existem muitas mães que também têm os filhos como maior tesouro. Elas se apegam tanto e têm o filho em tão alta estima que quando esse filho deixa a casa ou decepciona, ou arruma namorado, ou vai se casar, ou vai formar uma família, essa pessoa fica mal, se deprime, se angustia. É mais do que o sentimento do ninho vazio, bem mais. Tem gente que fica ali remoendo aquilo. Eu dei a minha vida, eu me entreguei, eu me sacrifiquei, olha o que fez comigo, me abandonou, me deixou, formou uma família. Então, quando nós pensamos sobre o tesouro, no livro, O que não me contaram sobre o casamento, mas você precisa saber, o que não te contaram sobre o casamento, mas você precisa saber, um excelente livro, tá bom? Esse livro, Gary Champmell, que é o escritor do livro, ele lembra que o amor só sobrevive quando é alimentado com intencionalidade. Você não faz o amor sobreviver se você não for intencional nesse amor. E isso é verdade para o nosso amor com respeito a Deus e também à família. Tem gente que não alimenta o amor que ele tem a Deus, na expectativa de buscar mais o Senhor, conhecer mais de Deus, ser mais íntimo de Deus. E é por isso que também esse amor se esfria, a fé dele se esfria. Se nós fizermos uma conexão com James Dobson, que escreveu pelo menos 2 bons livros, pelo menos foram esses que eu li, Como Educar Meninas e Como Educar Meninos. Quem é pai de menina só pega e lê o só de menina, quem é pai de menino e menina faz o que eu estou fazendo, eu tenho que ler os 2. E ele escreveu esse livro de Como Educar Meninos e Meninas. Ele reforça no livro em vários momentos, dizendo o seguinte: abaixo de Deus, a família deve ser a nossa prioridade absoluta. Abaixo de Deus, a família deve ser a nossa prioridade absoluta. Só que nós precisamos definir quem é família. Quando ele fala sobre família, isso é uma explicação que você pode até puxar aí e pesquisar, que você vai ver. A família, nós estamos falando do marido, a mulher e os filhos, tá bom?
Nós não estamos falando dos familiares, avô, tio, tia, primo, família, o casal e seus filhos. Essa é a prioridade. Então veja bem, você aqui, garotão, a mamãe está atrás da esposa. Está abaixo dela com prioridade, não esquece disso não. Sua prioridade agora é essa mulher com quem você se casou. Sua mamãe vem depois. Ame sua mamãe, honre sua mamãe, cuide dela nas necessidades que porventura surgirem, mas a sua família é essa mulher que você casou. Então ela vem em primeiro lugar. É disso que se trata. Você, mocinha, por mais que você foi apaixonada a vida toda com esse pai lindo seu, ai, foi meu primeiro príncipe, ele vem depois do seu marido. É seu marido como prioridade, depois o papai. Seu marido, depois o papai. Nada de ficar virando para o marido falando assim, mas meu pai disse. A autoridade sobre a sua vida, segundo a Bíblia, é seu marido, não é o papai. Seu pai pode dar bons conselhos, sua mãe pode dar bons conselhos, inclusive precisam. Os filhos precisam de bons conselhos, mesmo depois de casados, precisam do apoio dos pais, precisam da presença dos pais sempre que possível, dar novas direções, precisa, mas não invada a vida deles. Existe um limite, existe ali uma fronteira, e quando a gente pula a fronteira, a gente bagunça a família. Quando a gente pula essa autoridade, nós arrumamos problemas. Então, quando nós falamos de colocar a família como prioridade absoluta, nós estamos falando então do casal com seus filhos. Esta é a sua prioridade. E qual é a maior marca de que nós valorizamos a nossa família ou temos a família como prioridade absoluta? É a não terceirização dos deveres domésticos. Para de terceirizar aquilo que a família deve experimentar de você. Para de terceirizar tudo. A família tem que ter a experiência de comer à mesa da casa que mora. Comer a comida das pessoas que vivem ali. Fazer a comida em casa. A família deve experimentar também isso. Tem que de vez em quando dar errado mesmo a comida, para a família ver como é que é a vida, como ela é. Um dia pode ser que vocês não tenham condição financeira de sair e ir para um restaurante, de pedir uma comida, de pedir marmita. Vocês têm que ter essa vida dentro do lar, ali. Para de terceirizar tudo. A família precisa parar de terceirizar o cuidado com os filhos. O avô ajuda, a avó ajuda, a tia ajuda, o primo ajuda, os irmãos da igreja ajudam, tem hotelzinho, tem a escola, mas por favor, você precisa priorizar os seus filhos. Ninguém é capaz de ensinar os seus filhos como você. Ninguém. Ninguém é capaz de educá-los como você, de olhar para o coração dele e entender o que se passa. Mas muitas vezes nós terceirizamos. Eu me lembro com muita dor de um colega pastor, assim que eu tive a primeira filha, que falou comigo assim, olha, quando sua filha já tiver um tamanhozinho, alguns meses, coloca na escola tal. Falei, é uma escola muito boa, a escola do futuro, lá de Governador Valadares. Eu falei, tá bom, mas por que eu deveria colocar lá? Ele falou assim, é ótimo, você pega ela, leva às 7:30 da manhã e deixa na escola, você pega ela às 5:30 da tarde, já de banhozinho tomado, janta, só chega em casa e coloca na cama para dormir. Aquilo para mim foi uma tragédia. Eu fiquei me perguntando quando esse homem de Deus convive com essa filha. Quando que isso acontece? Como que ele passa um tempo de diálogo, carinho, amor, abraço, convívio? Quando que isso acontece? Aí ele estava dando um conselho, péssimo conselho, dizendo, você vai pegar tudo pronto. Você consegue imaginar isso? A esposa e ele não deram um banho na criança, não trocaram a roupa da criança, não deram a comida. Isso me dá dor no coração, não sei de quem mais sente assim. Eu acho isso terrível. Existem famílias que têm necessidade disso,
Sim, mas por favor, não faça isso a vida toda. Que isso seja um período da sua vida, mas não a vida toda. A vida, irmãos, eu sinto lhe informar, a vida cobra esse tipo de atitude. A conta vai chegar um dia. Desse filho que nunca teve essa experiência de estar tão perto dos pais. A vida vai trazer o resultado disso. Então, como anda o cuidado que você tem com a sua família? Será que você está terceirizando muita coisa? Será que você tem negligenciado outras coisas na família? E sabe qual que é o pior de tudo, antes da gente passar para o segundo ponto? É que a família que vive assim finge que está tudo bem. Finge que está tudo tranquilo, quando na verdade não está. O próprio fato de nós negligenciarmos e terceirizarmos já mostra que não está tudo bem. Segunda verdade que nós encontramos no texto é que o cuidado é visível na forma que nós olhamos. E aí nós vamos para o verso 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Depois que Jesus fala sobre o tesouro, onde está o seu coração, ele apela à nossa visão. E sabe o que é interessante? Geralmente o que entra no nosso coração é o que a gente coloca diante dos nossos olhos. É aquilo que nós mais estamos ali olhando. Mas quando Jesus está aqui no verso 22 e 23 falando sobre isso, ele está dizendo o seguinte: olha, a forma como você vê as coisas faz toda a diferença. A forma como você enxerga o mundo. Ainda naquele livro que não me contaram sobre o casamento, mas você precisa saber, Gary Chapman ele destaca que quando nós focamos, isso para a família, só nos defeitos, nosso olhar fica negativo e o relacionamento sofre. Tem gente que ele foca o tempo todo só no defeito, só naquilo que tem de errado, só nas coisas que não estão de acordo com o que ele acha, com o que ele pensa, com o que ele entende. E nós não estamos falando, sobretudo, de pessoas perfeccionistas, não. Nós estamos falando de pessoas comuns e normais. Só que o que eu quero dizer ou trazer para nós aqui nessa noite? Nós precisamos, irmãos, repensar a importância, o peso e o valor de como nós olhamos as coisas. De como nós entregamos o nosso olhar às coisas. De como nós olhamos, por exemplo, para nós mesmos. Como nós olhamos para os outros e principalmente como nós olhamos para Deus. Nós precisamos repensar isso. Porque o olhar, ele tem um peso e um valor imenso. O olhar, ele faz toda a diferença. E quando nós pensamos, então, neste olhar, o cuidado, ele é visível na forma como nós olhamos. Veja bem, a Bíblia nos conta a história dos espias. Eles foram enviados quantos espias? EBD aí, ativa. 12, e um para cada tribo, né, de Jerusalém, ou de Israel. Aí eles foram 12 espias. Quando retornaram de espiar a terra, dar uma espiadinha, uma olhadinha, 2 deles tiveram um olhar completamente diferente dos outros 10. E isso fez toda a diferença, sim ou não? Atrapalhou uma boa parte da caminhada de Israel. Travou a caminhada do povo de Israel. E deixa eu trazer algo ainda mais importante sobre esse olhar. Apenas Josué e Caleb, dos que olharam, entraram na terra prometida. Aqueles que tiveram um olhar diferente é que entraram na terra prometida. Ontem nós estávamos aqui, sinodal de SAF reunida, muitas irmãs, e SAF gosta de dar mimo, gosta de agradecer, e faz aquele monte de momento.
Aí a irmã que estava aqui na mesa da diretoria resolveu agradecer todo mundo que estava ajudando. Obrigado, pastor João, pela mensagem. Obrigado, diácono Pablo Venturini. Obrigado, diácono Ramon. Obrigado, fulano. Obrigado, Beltrano. De repente ela olhou para lá e falou assim: como é que é isso aqui? Sidney, Cid. Aí todo mundo soprou, falou Sid Clay. Aí ela olhou daqui assim e falou assim: muito obrigado, senhor, pelo seu trabalho. A reação da turma foi essa, né? Aí o pessoal ali de trás falou assim: Sid Clay, chega para frente que você está na sombra, ela não te viu direito não. Aí ele chegou para a luz e ela falou: muito obrigado, senhor, pelo seu trabalho. Aí eu brinquei com ele, falei: ó, é o olhar das pessoas. Alguém te enxergou como senhor. O olhar muda tudo. O olhar, ele faz toda a diferença. Esse auditório aqui agora, cada um está olhando de um jeito, irmãos, e dá para perceber. Uns olham com olhar de curiosidade, outros olham com olhar de dúvida, alguns olham assim, com aquele olhar assim, de rejeição, não gostei disso, não gostei daquilo. Dá para ver tudo pelo olhar. O olhar revela muita coisa. E Jesus está dizendo: olha, o modo como você olha as coisas faz toda a diferença. Se você olhar para o texto de Números, capítulo 13, versículo 33, sabe o que acontece lá? Aqueles homens que tiveram um olhar diferente de Josué e Caleb, eles dizem assim: olha, nós vimos ali os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, olha o que eles dizem, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eu não sei se você conhece gente assim, gente que tem a mania de sentir pelo outro. Se você é assim, por favor, ore a Deus para Deus te libertar disso. Tem gente que sente o tempo todo pelo outro. Você passa perto do outro e de repente, se você não falou nada, que a pessoa fala assim: olha, você passou ali, fulano de tal ficou chateado porque você não falou nada com ele. Aí você para e... Tem lá o meme, né, do John Travolta, o que eu amo, ele fica assim, ó. É sério? Você sentiu que ele sentiu, que ficou mal assim? Então, aqui os espias estão com esse sentimento, irmãos. Eles dizem assim: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e aos olhos deles. Deixa eu te dizer o quanto que a visão deles está errada. Lembra dos espias que entraram em Jericó para espiar a terra? Quando eles foram descobertos, o que aconteceu? Uma caçada na cidade. Então, possivelmente, esses 12 espias não foram vistos. Não foram notados como espias. Se tivessem sido notados, teriam sido presos, pegos ou perseguidos de alguma forma. Então, o olhar deles sobre eles mesmos e sobre os outros é que estava definindo tudo. O olhar deles dominou tudo. Então veja bem, se você caminha na igreja, na sua família ou de modo particular, com um olhar de crítica em vez de um olhar de gratidão, se você caminha sem esse olhar generoso, de enxergar luz, potencial na vida do outro, se você olha o tempo todo só para as falhas dos outros, para os traços difíceis de personalidade, você vai viver uma vida onde a luz que há em ti será trevas, que é o que o texto está dizendo. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, olha que interessante, tem uma luz aí, mas se ela for escura, sombria, se ela for obscurecida, você vai ver defeito nos outros, vai ver defeito na igreja, defeito na sua família, defeito no seu marido, e você não vai conseguir viver a vida como deve ser vivida. Provérbios 23:10 diz que a maneira como você se vê, você se enxerga, ela vai te afetar. O texto vai dizer para nós assim: como se imagina em sua alma, assim o homem é. É o jeito que você se vê, que você se enxerga. O conceito que nós temos, ou que você tem de si mesmo, a maneira como você se enxerga, ela vai ditar muita coisa na sua vida. Se você se enxerga sempre pobre, você, ainda que ganhe muito dinheiro, se sentirá como um pobre o resto da vida. Se você se enxerga como uma pessoa que não pode ter
outras coisas ou coisas melhores do que tem. Você vai viver a vida dizendo, eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo, apesar de Deus ter me dado condição de ter. E olha, se Deus te deu condição de ter algo a mais, Ele tem um objetivo que você tenha algo a mais. Você não deveria desfazer disso. Porque é a maneira como você se enxerga. Muitas vezes nós estamos preocupados com a maneira como as pessoas nos veem. Então nós agimos, conversamos, nos vestimos, tudo porque nós estamos preocupados demais com a maneira como os outros nos enxergam. Ai, as pessoas não podem olhar para mim, perceber ou imaginar que eu seja metido ou metida, ou soberbo ou altivo. Olha, deixa eu te dizer uma verdade. Você querendo ou não passar essa impressão ou outra, as pessoas sempre têm equívocos sobre os outros. O preconceito não é só contra preto, branco, amarelo. Preconceito é uma expressão que diz que você fez um conceito anterior, antes de conhecer aquela outra pessoa, independente do que ele veste. Isso vai acontecer com todas as pessoas. Praticamente todas as pessoas do mundo, em algum momento, sofrem preconceito. Você viveu isso na escola. Gente que se tornou grande amigo seu, falou assim, olha, eu achava você uma pessoa tão diferente, mas que legal que você é. Porque ele tinha um pré-conceito a respeito de você. Então veja bem, o nosso olhar, irmãos, ele afeta e pode prejudicar a nossa vida. Porque o nosso olhar, no fim das contas, leva para o coração. E o coração vai trazer isso à tona. Se você quiser, por exemplo, poluir um rio. Os nossos rios, em grande maioria, são bastante poluídos, certo? Você vai passando pelas cidades e são várias as cidades que não têm um cuidado com o esgoto, um tratamento de esgoto, e jogam o esgoto diretamente nos rios. O Rio Doce nem se fala. Não só pelo mar de lama, mas por todas as cidades que jogam seus dejetos nele. Só que se você quiser mesmo poluir um rio, você sabe que você tem que ir lá na nascente e jogar o veneno lá em cima. É simples. Então veja bem, o seu olhar, ele pode ser envenenado de muitas formas. E você precisa cuidar do seu olhar. E olha, grandes homens de Deus tiveram um olhar diferente da realidade. Eli, quando olha para Ana em 1 Samuel orando, qual que foi o olhar dele? Essa mulher está bêbada. É o olhar. A mulher crente, dedicada, comprometida, uma mulher ali diligente na presença de Deus em oração, angustiada, e ele falou assim, você está bêbada. Larga essa bebida. 1 Samuel 16:7 mostra que não só Eli cometeu esse erro, como o profeta Samuel também. Um outro sacerdote cometeu o mesmo erro. Chegou na casa de Jessé e foi olhando. Esse é grandão, esse é forte, esse é bonitão, esse vai ser rei. E Deus então diz para ele o que? Olha, o Senhor não vê como o homem vê. Deus não enxerga assim. O Senhor vê o coração. Nós muitas vezes, irmãos, avaliamos as pessoas de forma errada. Em grande medida, nós não avaliamos as pessoas sem conhecer o coração delas. Nós podemos dizer que uma pessoa quer aparecer quando na verdade não é nada daquilo. Nós podemos dizer que uma pessoa ele está bravo quando na verdade não é nada daquilo. Nós podemos achar que uma pessoa está triste quando na verdade pode não ser tristeza. Nós avaliamos errados as pessoas porque conhecemos muito pouco das pessoas. Nós muitas vezes não vamos a fundo para conversar uns com os outros e perguntar uns aos outros qual é a motivação. E por vezes nós acabamos valorizando demais alguém, menosprezando demais o outro. Existe um livro que fala sobre o jeito Harvard de ser feliz. É um livrinho da universidade mesmo. Ele faz uma pesquisa científica dizendo que o nosso cérebro, ele se fortalece naquilo que a gente mais foca. Naquilo que você mais coloca seu coração, a direção do seu olhar, o seu foco, é ali que o seu cérebro será fortalecido.
é ali que ele vai crescer. Então, maridos, esposas e filhos, eles precisam enxergar a família com mais clareza, como uma prioridade absoluta. Se você estiver com o olhar obscurecido a respeito de casamento, a respeito da família, quando nós pensamos que a atitude do outro é sempre contra nós e não a favor de nós, o lar sofre e a igreja sofre. Às vezes nós estamos aqui como irmãos e porque o outro disse, não gostei desse arranjo, ou não gostei disso ou daquilo, a gente acha que o outro está lutando contra nós. Mas nós estamos aqui para caminhar juntos, é um a favor do outro. Então eu te pergunto, como estão os seus olhos hoje? A respeito da família, a respeito do casamento, a respeito da vida. Como é seu olhar a respeito da igreja? Como que você tem olhado para as pessoas? Como você tem olhado para o nosso país, para a nossa cidade? Como que você tem olhado? Que tipo de olhar você entrega para essas áreas? É um olhar sempre de crítica? É um olhar sempre de angústia, tristeza, buscando falhas o tempo todo? Ou você tem tido um olhar generoso, que encontra a beleza que o outro tem, os dons que o outro tem, os talentos que o outro tem? E diz e olha, apesar disso e daquilo que eu não gosto, que eu não aprecio, olha como se desenvolve em outras áreas. Isso precisa acontecer em casa, na família. Algumas coisas e alguns defeitos nunca mudarão. A pessoa vai com ele para o caixão. Ele só não passa daí. Mas muitos as nossas falhas, as nossas imperfeições e defeitos vão conosco para o caixão. Então o nosso olhar precisa mudar, tem um olhar mais generoso pelo outro. Terceiro lugar, um coração dividido não consegue amar bem. Olha o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Meus irmãos, o cuidado é visível na inteireza de coração. Se você quer pensar no cuidado que nós temos por alguém, pense no quanto ele derrama o coração naquela causa. Semana passada nós encerramos com uma logo, um desenho ali, que vem de um escrito de João Calvino, dizendo a Deus, Senhor, o meu coração a ti ofereço de modo pronto e sincero. O chamado de Deus, irmãos, é que nós possamos oferecer o nosso coração à nossa família como prioridade absoluta, porque esse é o desejo dele, não nosso muitas vezes, mas o dele. Então veja bem, nós precisamos lutar para que nada rivalize com o nosso casamento e com a nossa família. Deus em primeiro lugar. Mas quando se trata do nosso casamento e da nossa família, muita família tem sofrido porque a carreira vem em primeiro lugar. O dinheiro vem em primeiro lugar. O ego vem em primeiro lugar. E tudo isso vai tomando o lugar do amor, o lugar da entrega, o lugar da família, o lugar que o marido tem que ocupar, muitas vezes a carreira está ocupando. O ganhar dinheiro está ocupando. E às vezes até usamos desculpas, daquelas assim, não, mas eu estou trabalhando tanto para te dar um futuro. Eu quero te lembrar que o futuro é agora. É hoje. O ter tempo com a família é hoje. E o que Jesus traz para nós nesse verso 24 é o seguinte, a pessoa que tem um coração dividido, preste bastante atenção, uma pessoa que tem um coração dividido, ele já está com menos 50% de dedicação. Se o coração dele está dividido, ele já não consegue se dedicar tanto. Ele não vai ter inteireza de coração. E visto pelo lado que nenhum de nós consegue entregar 100% em nenhuma área, nós não conseguimos dizer, eu faço 100% isso. Você pode até ser teimoso de dizer que faz, mas não faz. Dificilmente você vai conseguir fazer 100% de entrega em alguma área. E se olhar assim, um coração dividido está entregando tão pouco. Está entregando menos do que 50%, ou menos do que 30%, ou quase nada. Quem você está servindo de verdade? Essa é a pergunta do texto. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele não tem problema com dinheiro.
nem com a riqueza. Agora, quando você coloca a riqueza para ser seu patrão e você se torna um empregado, ele tem problema. É disso que se trata. Tem gente que o dinheiro dele não serve ele, é ele que serve ao dinheiro. O dinheiro se tornou um senhor sobre a vida dele. Então ele trabalha, dizendo eu preciso de mais dinheiro, eu preciso servir a esse senhor. Se torna um Deus para a vida dele. E Jesus está dizendo, não, o dinheiro precisa te servir. Ele é o serviçal, não você. E tem gente que trabalha tanto por isso, né? Porque ele está servindo alguma coisa. O Deus do dinheiro, do ter mais, do conquistar mais. E Jesus então denuncia aqui diante de nós, dizendo, olha, ninguém é capaz de servir a dois senhores. Você não é capaz de fazer isso. Ou você vai correr atrás das riquezas, ou você vai correr atrás de Deus. Como que nós enxergamos que alguém corre atrás da riqueza desesperadamente? Às vezes uma agenda muito cheia. E nem é uma agenda cheia para atender a todas as pessoas, é uma agenda cheia para ganhar um pouco mais. E nessa agenda cheia, você rouba um tempo precioso com a família, com os filhos. Eu conheço pais que hoje, mais experientes, já chegaram aí na terceira idade, embora pouca gente gosta de dizer que é da terceira idade. Eu conheço alguns pais que já chegaram à terceira idade, que já fizeram confissões do tipo, olha, eu perdi muito tempo, correndo atrás de tantas coisas. Agora vão aproveitar os netos, né? Glória a Deus que tem os filhos duas vezes, né? Mas que se arrependeram grandemente porque não souberam cuidar dessa criança no tempo que ela é criança, irmãos. Alguns pais até brincam, colocam o filho hoje no colo ainda brincam, dizem, vem cá meu bebê, mas o tempo passou. O tempo de chamar de bebê, de colocar no colo, e se você não aproveitou, perdeu. Você priorizou outras coisas naquele objetivo de dizer, eu quero dar uma boa vida para os meus filhos. Olha, eu vou te dizer com toda certeza que os filhos que estão aqui, que experimentaram isso, guardam melhor as boas lembranças da presença da família, do abraço paterno, do abraço materno, dos passeios que não eram passeios incríveis e maravilhosos em lugares exuberantes. Eles guardam essas lembranças com maior carinho do que tudo aquilo que você deu, colocando na melhor escola que existe na cidade e nos vários cursos. E quantas vezes os pais enchem a agenda dos filhos sem necessidade. O menino vai para a escola, aí sai da escola e vai para o inglês, sai do inglês e vai para a natação, sai da natação, vai para o futebol. Ah, é tão gostoso, ele chega em casa cansado, toma banho e vai dormir. É a mesma questão do meu amigo lá que me deu o conselho, só mudou as atividades. Mas faz a mesma coisa, quer encher a agenda. Você já ficou com aquela sensação, sábado talvez assim, chegando de tarde para a noite, você ficou com aquela sensação assim, nossa, não tem nada para fazer hoje, tinha que ter alguma atividade. Que absurdo, não vai acontecer nada na igreja hoje. Ativismo. Nós vivemos nessa geração que quer ser o tempo todo ativa. E Jesus está dizendo, você não é capaz de servir a dois senhores. E ele diz por quê? Porque você vai acabar aborrecendo um e amando o outro. Então eu te pergunto, a quem você tem amado? E eu encerro por aqui, rapidamente, dizendo o seguinte, quem confia em Deus, ele vive um dia de cada vez. Tem uma figurinha do Charlie Brown, não sei se vocês já viram, o desenho, né, que o pessoal faz aquelas chargezinhas, em que a Lucy, que é a amiga ali, né, está sempre com ele, ela fala com ele assim, nunca se preocupe com amanhã. E ela fala com ele com bastante seriedade, dizendo, olha, Charlie Brown, nunca se preocupe com amanhã. O amanhã logo será hoje e de uma hora para outra, hoje vai ser ontem. Só que o Charlie Brown chegou a uma outra conclusão, não sei se vai dar para ler, eu acho que sim. Ele diz o seguinte, eu costumava tentar encarar um dia de cada vez, mas agora a minha filosofia mudou. Eu reduzi para meio dia de cada vez.
Tem gente que está precisando reduzir para meio-dia de cada vez. Quer dizer, aquela pessoa que dorme até muito tarde já reduziu. Certo? Tem gente que acorda bem tarde, ele já reduziu. Né? Ele já não está vivendo a vida um dia de cada vez, ele está vivendo partes do dia. Mas essa é uma filosofia que, embora não seja bíblica, ela é importante para algumas pessoas. Tem gente que está precisando aprender a viver um dia de cada vez e tem algumas pessoas que estão precisando até diminuir para meio-dia. Quem sabe, irmãos, para valorizar mais sua família, você precisa trabalhar só meio expediente. Para cuidar melhor dos seus filhos, para estar mais presente em casa, para abraçar mais a família, para se envolver mais nas coisas de Deus. Talvez você está precisando diminuir para meio expediente. Quem tem a própria empresa ou é dono do próprio negócio, parece que isso se torna ainda mais fácil. Você diminuir o ritmo, tirar o pé do acelerador, tirar uma tarde, quem sabe, para dizer, olha, cancela toda a minha agenda hoje. Hoje eu vou dar tempo e prioridade a outras causas. Hoje eu preciso lá abraçar meu filho. Minha filha está angustiada, meu filho está angustiado, eu estou precisando ir para casa, passar um tempo, bater um papo com ele. Eu estou precisando sair com a minha esposa, com o meu marido. Quem sabe você vai conseguir fazer isso a partir de hoje, de alguma forma. O grande desafio que nós temos aqui, irmãos, é para aplicar no nosso coração. E como nós aplicamos? Primeiro, o que eu tenho tratado como verdadeiro tesouro? Essa é a primeira pergunta. O que é o seu tesouro? Segunda aplicação, com que tipo de olhar eu tenho olhado para as pessoas? Que tipo de olhar eu tenho tido para com as pessoas? Terceiro, eu tenho dividido meu coração entre Deus e outros senhores? E por fim, a ansiedade, por acaso, tem roubado a sua capacidade de valorizar o hoje? Será que rouba de você? Lembre-se da promessa de Jesus. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Creia nas Escrituras, creia na palavra de Deus. Nós vamos orar nesse instante, peço que se coloque de pé, aqueles que puderem. A você que nos visita, muito obrigado pela sua companhia. Ao encerrarmos aqui, nós temos um tempo de comunhão aqui do lado. As famílias têm preparado todo fim de domingo de maio, um tempo para nós passarmos ali juntos. E, Juan, tem um vídeo ali também do nosso acampamento. Hoje, se Deus permitir, vai dar certinho, vai sair o áudio, já foi testado. Tá bom? Aquela vez ali foi culpa minha, tá? Não culpa os meninos ali não, foi culpa minha mesmo. E tem um vídeo, é um vídeo curto, só mostrando um pouco do que foi o nosso acampamento. Quem sabe vai aí te dar um aperitivo para você também querer participar. Então, ao encerrar, assente-se, a gente acompanha aqueles que quiserem o vídeo, depois vamos aqui para o lado. Pai Santo e querido, obrigado, Deus, por essa noite, por esse encontro e pela oportunidade, Deus, de sermos ministrados pela Tua palavra, Deus. Dá-nos a graça, Deus, de realmente mudarmos o nosso olhar a respeito de nós mesmos e dos outros, mas principalmente a respeito do Senhor. Dá-nos a graça, Deus, de priorizarmos absolutamente a família da maneira como o Senhor pede de nós, ó Deus. Nos ensina, Deus, por favor, a ter, ó Deus, as plenas condições de viver, ó Deus, um dia de cada vez. Como isso tem sido um desafio para o nosso coração. E Deus, dá-nos a graça de agradar ao Senhor, Deus, sendo o Senhor o nosso único Senhor, Pai. Que as outras coisas sejam colocadas sempre abaixo de Ti, Deus. Mas o Senhor tenha, Pai, o lugar absoluto de adoração, de louvor e do nosso serviço. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. E agora, queridos irmãos, ide em paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, povo de Deus,
sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Maranata, aleluia, amém.